Ora, muito boa tarde. Canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental. Tiago e Nuno. Boa tarde, Nuno. Boa tarde, Tiago. Hum, Hoje, temos hoje. o sonho. O sonho que manda a vida. A vida Hum, que manda o sonho. é, começas logo. Eu adoro esse poema do António Judeão. Pá. É, é tão verdade, e contudo tão violado. O sonho é violado sistematicamente. É. Vem-me à cabeça o termo mass rape, quer dizer, é violado em massa. Cada vez menos se pode sonhar. Hum. O que é que cada vez menos se pode sonhar? Ah, que amputação é esta que existe na vida onírica? Eu estou a ver é que acabo sempre por ir parar ao mesmo sítio. Já apareço aqueles. Os fulanos que, bem, enfim, os fulanos já meio chechés só falam sempre do mesmo tema, da guerra de 14-18, quando eu estava na guerra de 14-18. Mas, epá, eu acho que quando a égide da necessidade, quando a pessoa tem que agir para comer, tem que agir para se manter vivo, hum, fica com menos disponibilidade de energia, de tempo, de espaço mental para o sonho. Refiro-me ao sonho acordado e ao sonho durante o sono. São duas coisas, eu ia dizer diferentes, se calhar não são tão diferentes quanto isso, uh, mas eu acho que a égide da necessidade uh, bestializa-nos. Uh, ficamos ali a suprir as necessidades do tubo digestivo, as necessidades do aparelho urinário, as necessidades do aparelho respiratório, e não há muito mais. Então Ficamos empobra. maquinizados. É, é. Olha, mais do que bestializados, maquinizados. É. Porque os nossos animais domésticos sonham. É. E também têm o seu sonho acordado, têm as suas coisas de que gostam. Para lá, às vezes, mas os nossos bichinhos domésticos só se preocupam ter uíscas ou ter petisco bom. Não é bem assim. Há alguns que entre o uíscas e estarem com uma pessoa de quem gostam, se não tiverem muita fome, preferem estar ao pé da pessoa de quem gostam. Eh, fazem É verdade. escolhas, sonham com essa pessoa. Nós vamos falar sempre daquele pensador checo, eh, famoso, pá, do início do século, do final do século XIX. Eh, Freud, no início, que fazia hipnose aos seus pacientes, mas começou a perceber que a hipnose não funcionava lá muito bem, por várias razões, super nem relevante. E uma das coisas que ele se apercebeu é que os sonhos, durante o sono, que os pacientes lhe descreviam, tinham um significado. Podia entrever-se algo do funcionamento mental inconsciente das pessoas através dos seus sonhos. E aí nasceu a análise dos sonhos, que, que às vezes é pensada, então, acho que também um bocado alimentada por algum jornalixo que por aí anda, de que há uma tabela que o fulano, quando sonha com a água, está a sonhar com a mãe, quando sonha com objetos cilíndricos,
está a sonhar com pénis, enfim, e por aí adiante. Não é nada disso. Embora haja associações simbólicas comuns, Uhum. mas o significado inconsciente do sonho é circunstancial e é individual. Eu gosto de dar o exemplo, um, um gajo que na véspera teve que andar pela rua debaixo de chuva e chegou a casa completamente encharcado. E nessa noite vai sonhar com guarda-chuvas. Epá, o gajo não está a sonhar com pénis absolutamente nenhum. O gajo está a sonhar com guarda-chuva. Porque a coisa que ele mais desejou na vida, na tarde anterior, foi um guarda-chuva. Portanto, o significado no sonho é circunstancial e, sobretudo, é subjetivo, é próprio daquela pessoa. Exatamente. À medida que nós vamos falando sobre os sonhos com os pacientes, nós, terapeutas, vamos percebendo um pouco mais de alguns desses significados e o próprio paciente também vai aprendendo, vai aprendendo a dar sentido aos seus próprios sonhos. Quantas vezes. Ah, que eu acrescentaria que estes sonhos são muito conteúdos inconscientes que veem a luz do dia devido àquela censura que se Adormece. esbate, que adormece, que se esbate durante o exercício do sono. Então, este material inconsciente aflora, muitas vezes de formas quase criptográficas, não é? Codificadas, mas que se há alguma vez que são descodificáveis, é por esta altura. Quantas vezes as pessoas não dizem, não, só uns sonhos parvos, são umas coisas parvas, porque o conteúdo explícito não é, digamos assim, não, só tem contacto com o conteúdo explícito e não com o conteúdo implícito ou simbólico do sonho. O sonho, para ser sonho, tem que ter um trabalho, tem que ter uma transformação, não é? Portanto, ele não pode ser explícito. Eu não sei até que ponto o sonho se tornar explícito se torna um antissonho e promove o despertar violento da pessoa. Poderemos falar do pesadelo nesse sentido? Também o sonho pode ser a expressão do desejo. Ah, direto e não elaborado, diria eu. Tá? Não se pode dizer isto, também não se pode dizer aquilo. Hum. Isto sou eu aqui a censurar uma série de sonhos que poderíamos falar. Olha, lá está. Tu disseste para eu não falar da data, mas eu não consigo. Pá, é mais do que eu próprio. Pá, podes sonhar que estás no restaurante de Alice a comer um delicioso almoço ali ao pé de Fátima, pura e simplesmente porque realmente se come lá muito bem. E é só isso, não tem mais elaboração nenhuma. Ou o sonhar que estás no restaurante de Alice com aquela pessoa com quem gostarias de ir almoçar fora. Ou que estás no restaurante de Alice e te aparece aquela pessoa que tu não gostarias de ver de forma nenhuma e que te interrompe quando tu estás a ter gozo e a ter prazer com um bom almoço,
Uma coisa assim à laia de quando a mãezinha entra pelo quarto dentro e nós estamos a fazer malandrices connosco próprios, não é? Ah, se calhar inspirado naquela coisa que tu estás a fazer no trabalho e que não queres que o patrão saiba. Um novo projeto que até é giro e tal, mas o patrão não pode saber. Tal. Ah, enfim, Eh, eu acho que há aqui, pronto, falaste de sonhos acordados, sonho acordado, devaneio, não é? E o sonho a dormir, portanto, e a sua intimidade com o sono, ah, muito ligados à expressão do desejo, mas o certo é que, por exemplo, ah, nas perturbações do sono, as pessoas muitas vezes trazem a queixa que os sonhos não me deixam dormir. sim, sim. Agora, provavelmente porque têm uma vida psíquica bastante tumultuada, mas que durante a vigília está devidamente reprimida e contida, ao perderem os mecanismos de censura, ou baixarem os mecanismos de censura durante o sono, a ser agora dramático, saltam os demónios lá do fundo do baú e atormentam essa pessoa, não é? Ah, e que demónios são esses? Perturbando o sono. Muitas vezes é uma das queixas mais comuns numa consulta, eu diria de psiquiatria, que é a minha especialidade, mas eu creio que mesmo os médicos de medicina geral também têm muita gente a queixar-se, por isso simplesmente não dorme bem, que tem despertares durante a noite, com pesadelos ou sem terem a consciência dos pesadelos, mas despertam muitas vezes durante a noite. Já agora que se fala de patologia do sono, muitas vezes as pessoas não chegam a despertar, mas também não conseguem dormir profundamente e têm um sono tumultuado que não é reparador. Uh, Muitas vezes as pessoas acabam dormindo mais horas do que aquilo que seria esperável. E até dizem, não, 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 pá, eu durmo bem. Eu até durmo 10 horas por noite. Ando é cansado durante o dia. Parece que não chega, pois não chega. Não está a ser eficaz. O sono, o sono não é eficaz. O único objetivo do sono parece ser descansarmos. Um, Pá, e havia logo uns psicanalistas que iam dizer, então e sonhar? Amigo, para sonhar não é preciso estar a dormir. Um, Ora, se a pessoa dormindo, eu vou tirar o número para o ar, porque aí seguramente já estamos na área do, costumamos dizer patológico, algo não está a funcionar bem. Quando a pessoa dorme 10 horas e mesmo assim fica cansada, é porque o sono não é reparador, não é suficientemente reparador. Já agora, em termos muito práticos, algumas pessoas que têm sono pouco reparador até conseguem fazer amanhã, tarde, mas ao final do dia têm um cansaço extremo, porque o sono durante a noite, ainda que podendo ter 8, 10 horas, não foi suficientemente reparador. É um bom indício de que não descansamos o suficiente. Embora possamos até funcionar bem durante a manhã. Ainda não, digamos, descansamos o suficiente para conseguirmos fazer ali umas horas, mas não para fazer um dia inteiro. Pronto, mas isto são mais as queixas do sono, que são muito comuns, mas que muitas vezes entroncam. Agora vou compor a coisa em queixas do sonho e não do sono. Só mais uma curiosidade em relação ao sono, ao sonho durante o sono. Quando,
eu pelo menos funciono assim, acho. Nós não trabalhamos com o sonho propriamente dito. Nós trabalhamos com a memória do sonho. Exato. Do sonho durante o sono. Do sonho acordado, a coisa já é diferente. Ah, diria eu que o sonho acordado é um sinal de saúde. Sermos capazes de sonhar coisas e de as viver no nosso sonho, termos os nossos sítios bons dentro de nós, é um sonho, é um sinal de saúde. Mas do sonho em si, o que nós temos é a memória. E muita gente, muitas vezes diz, mas eu não sonho. Não, não se consegue lembrar dos sonhos. Diferente. Muito provavelmente porque reprime os conteúdos muito rapidamente. Nem chega a ter consciência deles. É. Já agora vou contar a história da minha vida. Uhum. Uh, quando eu fiz a minha análise, uh, em dada altura, eu fazia as sessões a seguir ao almoço. Mais ou menos por volta da hora do almoço. Mas comecei a fazer, havia um dia que eu comecei a fazer as sessões às 7h15 da manhã, que era a única hora que havia disponível, e eu aproveitei. Uh, Era fabulosa a quantidade de sonhos que eu não tinha para trazer para as sessões ao início da tarde, mas ali logo fresquinhos, de manhã, comecei a trazer mais sonhos para a análise, porque ainda não os tinha reprimido o suficiente. Uhum. Se calhar sobre a repressão, cabe aqui. A repressão é um mecanismo inconsciente, não é voluntário. Eu não opto erradicar da minha consciência determinados conteúdos. Se eu o fizesse, então não seria repressão, seria outra coisa qualquer. Agora não interessa. Mas aquilo que nos concerne na psicanálise é a repressão. E essa é inconsciente, não é voluntária. A pessoa, embora se queira às vezes lembrar dos sonhos, ou de detalhes dos sonhos, não consegue. Não depende da sua vontade. Pelo menos não depende totalmente da sua vontade. Já há assim Sim, uns truques sim. que podem fazer, que é logo ao acordar escrever os sonhos, ou gravá-los agora nos telemóveis, é mais fácil. Eh, enquanto os nossos mecanismos de censura não fazem o seu trabalho, enquanto ainda nos lembramos de alguma coisa, gravamos. Pois aquilo fica, uma vez gravado, está no papel. Hum, Aí tem que se ter cuidado de não dizer isso a uma pessoa que for mais obsessivo para gravar os seus sonhos, senão Não deixa de dorme. dormir. Mas é um, é uma ferramenta, eh, diria, clássica de uma análise, não é? Pegar muito na questão dos sonhos. Se bem que há uma coisa que ainda gostaria de pôr aqui em cima da mesa, que é, nós vemos a produção de sonhos como uma coisa que, não todos os sonhos, não é? Mas ter uma vida onírica ativa como sendo sinal de saúde mental. Acho que isto é uma coisa a nível da psicanálise que é muito mais saliente. Eu até vou dar aqui o exemplo que uma coisa que se costuma dizer classicamente é que, por exemplo, o paciente psicossomático não sonha. Pois,
essa categorização demasiado rígida, pá, é empobrecedora. Talvez os pacientes psicossomáticos, seja lá isso o que for, possam ter uma vida onírica menos viva ou sejam mais capazes de reprimir. Eu sinto-me até mais inclinado para isso, ou seja, fazem uma repressão mais vigorosa dos seus sonhos. Epá, isto sou eu e as minhas tendências trabalhistas, pá, mas e acho que a psicanálise não se pode, esquece-se, pronto, e não deve esquecer-se de que há muitas pessoas que não sonham porque se deitam à meia-noite e se levantam às 6 da manhã. Estão constantemente exaustas. E se nós formos saudáveis fisicamente e estivermos exaustos, o sono é tão profundo que nós não temos qualquer memória dos sonhos. Embora há vários indícios fisiológicos de que sonhamos, mas não temos qualquer memória do sonho. Ou seja, para podermos evocar o sonho, é possível que tenhamos dormido e até normalmente os sonhos de que nós temos memória costumam ocorrer em determinados períodos da noite. A ideia que eu tenho mais para o final da noite. Ou seja, quando a pessoa não está, digamos assim, desesperadamente a dormir porque está muito cansada. Não? Então a pessoa começa a ter ali uns períodos de despertar ou de sono muito superficial em que consegue ter consciência do que é que está a sonhar. Okay? Depois, desaparece. Ah, esta coisa, não sonha. Está bem, e o tipo tem tempo para sonhar. Sonhar durante o sono. Para se lembrar. Se calhar não. Agora, chutaria a bola um bocadinho mais à frente, que é quando a nossa capacidade de sonhar acordados é escassa, eu diria que o sonho durante o sono também se torna mais pobre. Porque não o aceitamos como ele é, são as tais coisas parvas, que às vezes até nos assustam. Os pacientes deprimidos, muitas vezes, começam a sonhar com os que já morreram. E isso é muito assustador, muito incómodo para as pessoas. Obviamente, essas pessoas estão em sofrimento, não estão bem, né? Mas diríamos, epá, mas então recordar aquela pessoa que se ama e que se perdeu e poder revê-la, ouvi-la, cheirá-la, estar com ela, não é? Deveria ser uma coisa boa e não é. É assustador, é doloroso. Eu diria que o que vem ao consciente não é a pessoa perdida, é a perda só. Uhum. A pessoa perdida podia ser desfrutada. Mas não, o que vem à consciência é a perda. E, eventualmente, e acessoriamente, a pessoa vem a pensa à perda. Vou tirar uma selvagem para a frente. Olha, o meu momento de Tarzan, que é aquele indivíduo que perdeu um ente querido há 1 ano, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, seja lá o que for, e no mês passado morreu-lhe o gato de quem ele gostava. E no sonho aparece-lhe
a perda da pessoa que ele perdeu há 5 anos atrás. Diria eu, carregou-se no botão, na tecla da perda e veio uma perda dolorosa. Ou seja, aquela pessoa não é revivida, a memória não é revivida, a memória daquela pessoa, mas sim a perda só, o arrancamento, a amputação, trauma. Aí como esse trauma, ou traumas, ah, são neutralizam, por assim dizer, esse campo onírico específico, não é? Essa capacidade de. Eu não sei se poderíamos chamar ao sonho uma viagem, Não, não gosto da ideia. não é? Portanto, Uma uma viagem viagem, não planeada. uma viagem, sim. Mas, ah, ah, mas podendo ou não ser assustadora. Eu estou-me a lembrar de uma amiga minha, pá, me dizia para ela sonhar era ótimo, porque ela encarava mesmo ah, o- o- os sonhos durante o sono, como um sítio onde ela ia, onde via assim umas coisas, quase como ir ao cinema, e depois sabia que se ia embora. No fundo, nós vamos ver daqueles filmes bonitos, lindos, com lindas paisagens, eh, amorudos, etc. Ou vamos ver filmes de terror, vamos ler uns cagaços. Não é? Epá, mas no final está. Apanha aqui uns sustos e tal, mas depois isto acaba ao fim de 1 hora ou 2, depois sai porta fora e vou à minha vida. Eh, e essa pessoa tinha uma vida onírica durante o sono muito, muito vívida. Assim, eu diria quase que pensava quase tanto a dormir como acordado. Não, não estou a indiciar que ela pensava pouco acordada. Estou a indiciar que ela pensava muito a dormir. Ah, mas vivia, eu na altura, quando ela me falava disso, é estranha. Mas efetivamente pode ser uma viagem que a pessoa se sente segura a fazê-la, quer dizer, vai. Ok, há conteúdos que às vezes nos arrepiam um bocado, não é problema, mas é um sonho. É, no fundo, não termos medo dos nossos sonhos. Ah, eu agora estava a pensar aqui numa coisa, não sei se me vou desviar muito do tema, mas temos hoje tecnologia, e estou a falar de tecnologia de entretenimento, que é a realidade virtual, que é pormos um capacete, uns óculos, seja lá o que for, e entrarmos num mundo que não é o nosso. E por acaso, só uma pequena curiosidade, ah, Nuno, tu tens cara que nunca experimentaste uma coisa dessas. Eu posso, eu posso dizer que já experimentei. E a primeira coisa é um síndrome de náuseas. Horrível. Pronto. E aquilo é complicado por aí. Mas não sei se isto terá algum significado. Muito no que se dizia ao início, não é? De talvez sonharmos menos hoje. Sim, o concreto pode inibir-nos o sonho, realmente. Epá, eu estava aqui a Eu conter-me vi.
imensa pressão. Uh, a malta fala muito da realidade virtual, mas o que nós temos na realidade virtual, na prática agora, não é bem assim. Já há umas outras maquinetas. Mas são estímulos visuais e auditivos. Há Sim, umas maquinetas que têm um cilindrozinho côncavo que permitem alguma forma de estimulação dos genitais. Tátil. Ahm, pá, não sou entendido na matéria, não serei. Não sei se existirá. Por isso é que eu estava aqui à rasca para não me rir. Quando tu disseste, eu não sei se haverá não foi desses. não, táteis nunca experimentaste. Pô, eu Não. creio que esse não é. Não. É que a experiência sensorial que nós conseguimos imitar, eu não tenho grande dúvida que futuramente haverá formas cada vez mais complexas de estimular sensorialmente a pessoa e de nos aproximar cada vez mais da experiência vivida sensorialmente. Mas a experiência sensorial que nós uh, revivemos no sonho, epá, e já vi que só falamos do sonho a dormir, fica o sonho acordado de fora. Mas a experiência sensorial que nós vivemos no sonho é total. Nós sentimos cheiros, sentimos, temos sensação térmica, temos sensações do movimento, temos sensação tátil, ou seja, um, estamos só a falar do sonho como experiência sensorial, que eu acho nunca está destacado da experiência emocional. Uh, Se calhar é por isso que sei lá, o fulano quando começa a sonhar com aquela colega jeitosíssima que há lá no emprego, e o sonho ela começa a tornar-se mais sensorialmente perceptível para ele depois, entretanto, tropeça e cai e acorda. A grande porcaria todos os dias, acordo 3 ou 4 vezes por noite, pá, com sonhos terríveis, eu sei, não sei o que é, eu só sonho que estou a cair. Pois, ok. Hum, mais um momento Tarzan. É. Eu até estava aqui a pensar em dois exemplos cinematográficos que um deles, muito por o que falámos há bocado de nós sonharmos com alguém que perdemos. Há um filme que até faz um exercício muito interessante, mas bom, é uma espécie de peça de teatro. Aliás, eu não sei se aquilo é uma adaptação de uma peça de teatro, que é um filme que se chama Marjorie Prime, não sei qual é o título em português, eu acho que não tem tradução, que basicamente a pessoa perdida é, portanto, é ocupada, aliás, um holograma ocupa o lugar da pessoa perdida. E esse holograma funciona com base com, funciona com base com aquilo que a pessoa diz acerca da pessoa perdida. Portanto, uh, o holograma é uma representação, não sei se poderá dizer assim, do interveniente, da pessoa que criou o holograma, não é? E depois é engraçado como a história se vai desenrolando e vão aparecendo cada vez mais hologramas, que as pessoas vão aparecendo, e no fim o filme termina com as pessoas, os hologramas a conviverem uns com os outros. Já não há pessoas, não é? Portanto, Eu, como.
O que ficou foi a ficção. Hum, Não sei. O que ficou, ocorreu-me, é uma projeção, uma máquina que materializa a projeção. A máquina basicamente aglomerava a informação que a gente contava. Pois, que a gente projetava. Sim, Aquilo era projetado e a máquina materializava isso. sim. Num exercício interativo, não é? E às tantas, havia mais hologramas, não é? Mais pessoas projetadas a interagirem umas com as outras do que as pessoas inteiras. Depois eu acho que era muito também o irresistível que isso era. Que as pessoas iam crescendo e depois a impossibilidade da pessoa, de quem ficava vivo, não ver quem partiu. Portanto, será que era uma coisa eu, tu, A, B, C ou D resistiria? Eu diria quanto é que nós somos capazes de manter o fantasma dentro de nós e viver com ele, ou precisamos ter ali um cabide com um pano por cima e um chapéu para conseguirmos falar e conviver com o outro que materialmente já não existe. Sim, esse efetivamente parece-me ser o ponto. Há um ponto muito fundamental, que é a capacidade de nós ah, convivermos com o que temos cá, subjetivamente, e outra a necessidade de criar uma bengala ou um artifício, uma projeção artificial, portanto, não mental, portanto, objetificar, Uhum. ah, aliás, a objetificação provavelmente vem da incapacidade de nós. Eu também me sinto inclinado a dizer que começa aí. Uhum. Não há Nós, capacidade de viver internamente, então pois, eu crio um holograma, crio um altar, crio um, um objeto que simboliza aquela coisa fora de mim, para que eu não, para que eu consiga ter algum contacto com, com essa, com esse, com esse outro ser dentro de mim. é curioso, eu estava até aqui a pensar se há, nestes termos que estamos a falar, um luto de um objeto e um luto de uma imagem do objeto. E se as duas coisas se podem distinguir. Faz com cada, arranjas com cada questão. Ah, O luto do objeto em si e o luto da imagem do objeto. uhum. Porque realmente essa questão de criar o altar parece-me muito não sei, um luto de um objeto que não se consegue largar, que não parte. Sim, não se faz. Hum, É. Sim, Sob enquanto que. Sim, sim. que a grande ameaça é que se eu fizer o luto, o objeto desaparece. Isto agora, epá, hoje o Tarzan está em alta. Mais um momento Tarzan, que é a imaturidade de um eu que não é capaz de fazer luto, que ainda não aprendeu o processo de luto, e, portanto,
está à beira do luto, à margem do luto, cheio de medo, não entra no luto, porque o grande receio é de perder definitivamente o objeto. Porque não sabendo fazer o luto, ele ainda não sabe que uma vez feito o luto, ele pode viver melhor que o objeto, ainda que perdido. Isto é um momento de Tarzan, seguramente. Mas, pronto. Bem, isto. Começámos com o sonho, passámos para o sono, e acabámos em lutos. Mas eu vou deixar o segundo exemplo cinematográfico por outra ocasião. Não é? Epá, temos que falar depois do sonho acordado, que eu acho. Aliás, tu começaste pelo sonho acordado, o sonho que manda a vida, e praticamente não tocámos nada nisso. Eu acho que é um tema também muito frutuoso e Sim, bonito. o projeto, esse sonho acordado como projeto, sem dúvida. E mais Muito uma bem. vez, aquele fantasma que nos assola, do Cronos, e é a possibilidade de nós nos estendermos para a frente no tempo. Não ficarmos reduzidos ao presente e ao passado. Devemos esticar-nos para a frente. Uhum. Viajar no tempo para a frente. Mas isso a gente retoma noutra altura. Muito bem. Nós ficamos por aqui, que somos os AB Reativos, Tiago e Nuno. Até uma próxima Tá? oportunidade. Ok, até breve.